E aí, tudo bom contigo? Na aula de hoje a gente fala sobre gravitação universal, ou lei da gravitação universal de Newton, né? Já que foi o Newton que conseguiu se dar conta dessa lei, né? Ele chegou numa lei matemática, né? Tem aquela história de que caiu uma maçã na cabeça dele, que é uma balela, que é mentira, tá? Não foi daquele jeito que descobriram a gravitação universal, ele não estava lá sentado um dia numa árvore, caiu uma maçã na cabeça dele, descobri a gravidade. Não. Na verdade, o Newton sempre se interessou muito por astronomia, né, e por diversas outras coisas, mas a astronomia era um assunto de interesse dele. E na época do Newton se acreditava, tá? Se tinha a crença de que o mundo antes da Lua e depois da Lua tinha duas físicas diferentes. O mundo sublunar e supralunar, a física era diferente. E com a gravitação universal, ele conseguiu mostrar que a mesma força que faz um objeto cair na Terra é a mesma força que faz a Lua estar orbitando a Terra e é a mesma força que faz a Terra estar orbitando o Sol. Tá? E é essa lei da gravitação universal que a gente vai discutir na aula de hoje. Vamos lá para essa lei então. Bom, gente, o que é a força gravitacional? A força gravitacional é uma força sempre atrativa, tá? Só existe força de atração gravitacional entre dois objetos que tenham massa. Massa é a propriedade que faz com que os objetos se atraiam gravitacionalmente. Então, se eu tiver um objeto de massa mzão e um objeto de massa mzinho, esses objetos vão se atrair mutuamente com uma força F de gravitação e essa força ela está sempre na linha aqui que une os centros de massa ou centros de gravidade desses planetas, tá? Então, é uma força sempre atrativa que está na linha que une ali os centros dos planetas. Muito bem. Centro de massa, né, no caso. O que acontece? A primeira coisa que ele se deu conta é que a força gravitacional deveria depender do seguinte. Deveria depender do produto das massas. O que é isso? Da multiplicação das massas. Ou seja, a força gravitacional deveria ser tanto maior ou tanto menor, quanto tanto maior quanto tanto menor fossem as massas envolvidas, né, naquela atração. E também deveria depender da distância, né? Já que quanto mais distante um objeto está, menos ele sentiria, né, aquela atração. Então ele partiu desse princípio. Essas duas coisas devem ser verdades. Muito bem. Vamos pensar que a gente tem uma situação original onde eu tenho a massa mzão e eu tenho uma massa mzinho. E eu vou dizer para vocês que nesse caso a força que atua sobre elas é F, tá? Muito bem. Se eu duplicar a massa de um e mantiver a massa do outro constante, o que acaba acontecendo? A força acaba duplicando. A gente passa a ter uma força 2F. E percebe que a força 2F ela aparece nas duas massas, já que a lei da ação e reação continua valendo aqui. A massa de 2m puxa a massa m com uma força 2F, assim como a massa m puxa a massa 2m com uma força de 2F também. As forças são sempre iguais em módulo na atração gravitacional. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É uma coisa que as provas costumam cobrar. Muito bem. Vamos voltar para a situação original, então. Para a situação onde eu tenho uma massa mzão, né, e a outra massa mzinho. Gente, o que acontece se eu triplicar essa massa aqui? Bom, se eu triplicar a massa, triplica a força. A força passa a ser 3F, certo? Muito bem. Voltando para a situação original, agora, se eu duplicar uma massa e triplicar a outra, o que acaba acontecendo? Por aumentar uma duas vezes, eu aumento a força duas vezes também. E por triplicar a outra, eu triplico a força 3 vezes também. Então, multipliquei por 2, multipliquei por 3 a força, eu multipliquei no total por 6 e a força passa a valer 6F. Isso me permite dizer o seguinte, que a força é diretamente proporcional à massa 1 e diretamente proporcional à massa 2, tá? Que são as duas massas envolvidas ali na situação. E a distância? Qual é a relação com a distância? Muito bem. O que o Newton se deu conta foi o seguinte, que se eu tiver uma massa mzão e uma massa mzinha numa distância d, e eu aumentar essa distância para 2d, a força ela fica reduzida, mas ela não vai ficar reduzida à metade.
ela fica reduzida a 1/4 da força original. E se eu tiver uma distância original d e triplicar a distância, a força também fica reduzida, mas não fica reduzida a 1/3, ela não fica 3 vezes menor, ela fica 1/9, ela fica 9 vezes menor. Ou seja, há uma proporção inversa entre força gravitacional e distância. Quanto maior a distância, menor é a força gravitacional. Menos intensa ela vai ficando, quanto mais longe os planetas estão, né, os objetos que estão interagindo, ficam um do outro. Mas não é uma proporção inversa simples, é uma proporção inversa quadrática. Ou seja, a força gravitacional é proporcional ao produto das massas. Isso quer dizer, nem no exemplo que a gente viu anteriormente, duplicava uma massa, triplicava a outra, né, no total tu aumentava 6 vezes, por isso que é proporcional ao produto das massas. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Percebe que 2 ao quadrado é 4. E daí, quando eu dobrei a distância, a força ficou reduzida 4 vezes. Ou, quando a distância aumentou 3 vezes, 3 ao quadrado é 9. E daí a força ficou reduzida 9 vezes. Certo? Tu transforma aquela relação de proporcionalidade numa relação de igualdade quando aparece aqui uma constante gravitacional, né, que é a constante universal da gravitação, ou constante da gravitação universal. E daí, para a gente ver os dados dessa equação, quais as unidades, né? Newton em força, a massa dos corpos tem que estar em quilogramas, a distância em metros, e a constante da gravitação universal em newton metro quadrado por quilograma quadrado. O valor dessa constante é 6,67 vezes 10 na menos 11, gente. Um número vezes 10 na menos 11 é 0,0000000000000, um monte de zeros. Então é 0,00000 que vai aqui. Para tu ter uma força gravitacional grande, quando tu tem um número com zero e várias casas com zero depois da vírgula, só se esses números aqui forem muito grandes. Isso quer dizer, para dois objetos, duas pessoas de massa 100 kg, a força gravitacional ela pode ser desprezada. A força gravitacional ela é muito pequena. Tá? Ela é muito pequena. Quando é que a força gravitacional vai começar a ser importante? Ela vai começar a ser importante quando a gente tiver objetos da ordem de um planeta e uma estrela, ou um planeta e um satélite, alguma coisa desse tipo, assim, onde as massas que estão atuando são efetivamente grandes. Em outros casos, a força gravitacional ela é desprezada. A força gravitacional que a gente também costuma chamar de força-peso. Tá? São sinônimos, força gravitacional e força-peso. Só uma coisa interessante é que essa constante aqui não foi o Newton que chegou. Tá? Daí foi o Cavendish, um outro cientista que chegou nessa constante através de uma balança de torção, que é um experimento, tá? que serviu para medir essa constante aí. Mas o Newton já sabia que ia ser uma equação desse tipo. Uma coisa que as pessoas costumam não entender da gravitação, eu já vi vídeo de terraplanista, tá? Não que eles sejam referência em alguma coisa, mas pelo menos eles mostram a ignorância deles de alguma maneira. A gente já vi vídeo dizendo assim, mas como que a força gravitacional pode funcionar se um objeto atrai o outro e o outro atrai um? E eles tinham que uma hora bater de frente, então, colidir um de cara com o outro, um planeta, então a força gravitacional não deveria existir? É um argumento que o Newton já sabia lá quando ele chegou nas leis da gravitação universal, que é um argumento totalmente batido e muito fácil de ser desmontado com o chamado experimento mental do canhão de Newton. Como é que é o experimento mental do canhão de Newton? Vamos olhar aqui para a figura e vamos entender. Newton, muito esperto que era, pensou no seguinte. Pensa que tu vai subir aqui no pico de no topo de uma montanha, vai começar a lançar objetos para frente dessa montanha. Primeiro que tu lança ele com uma velocidade pequena, ele cai aqui no D, bem perto do pé da montanha. Aí tu lança com uma velocidade maior, ele cai no ponto E. Aí tu lança com uma velocidade maior, ele cai no ponto F. Tu lança com uma velocidade maior, ele cai no ponto G. Ele pensou, bom, se ele vai caindo cada vez mais longe, quer dizer, uma hora eu vou lançar com uma velocidade tão grande que ele não vai voltar a tocar o solo. Ele vai estar, de fato, sempre caindo
Mas digamos que a Terra está fugindo dessa queda dele, né? Numa analogia assim, meio tosca que eu estou fazendo para ti, não foi o que o Newton disse, mas eu estou dizendo isso. A todo momento o objeto está caindo, mas ele cai e ele vai para a direita, né? Imagina que isso aqui é a curvatura da Terra e ele está caindo. Só que ele está caindo e não está acompanhando, né? Ele está caindo tão rápido, mas andando tanto para a direita, né? Ele está andando tanto para a direita, paralelamente ao solo, que ele não chega a conseguir encostar. Ele não acompanha a curvatura da Terra, né? Ou ele acompanha a curvatura da Terra, mas não acompanha no sentido de estar se afastando da Terra, né? Tanto que se tu lançasse com uma velocidade muito grande aqui, né, com uma velocidade muito grande, ele entraria em órbita. A ideia é simples, não é muito complicado. Então, por que a Lua não cai na Terra, né, se eles estão se atraindo? Porque a Lua tem uma velocidade orbital muito grande. Ah, se alguém por acaso conseguisse chegar, sei lá, o super-homem, sei lá, tô pensando num negócio idiota, tá? E conseguisse parar a Lua, colocou ela parada num ponto, daí sim a Lua, hein? Se chocaria com a Terra. Mas, caso contrário, isso não vai acontecer, certo? Ficou meio confuso essa última parte ali que eu falei para ti que não acompanha a curvatura da Terra, acompanha a curvatura da Terra, né? O mais importante é tu entender esse exemplo aqui do canhão de Newton. Tu entendeu o exemplo do canhão de Newton, tu entendeu tudo que tu precisava para essa parte mais conceitual de gravitação, tá bom? Um grande abraço para ti. Tchau, tchau.